18 e 17, Radar de Notícias de volta para o segundo bloco e nesta quinta nossa entrevista ocorre no segundo bloco e não no terceiro, como você está habituado. E sem mais delongas, apresento aqui o meu convidado, volta aos estúdios do Radar de Notícias, o vereador Laércio Sandes do União Brasil, a quem eu agradeço pela presença. Vereador, seja bem-vindo de volta ao Radar, é um prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, André, é uma satisfação mais uma vez voltar aqui e sempre esmiuçar os problemas da nossa cidade. Vamos lá, temos muitos assuntos a tratar, com o tempo exíguo, o vereador tem uma outra agenda após a nossa entrevista, então vou direto ao ponto. E como não poderia deixar de ser, abrir essa entrevista falando sobre algo que é muito importante para o Radar de Notícias. Na última semana, a Câmara Municipal aprovou um projeto que homenageia Pedro Notaro, que idealizou e criou este programa, e com esta aprovação, a galeria da Câmara levará seu nome. Se chamará a Galeria Jornalista Pedro Notaro. E este projeto foi capitaneado pelo nosso convidado, vereador Laércio. Por que o senhor decidiu encampar essa iniciativa, vereador? Veja só, o Pedro foi um dos jornalistas da cidade, o primeiro a me convidar a participar de um programa de rádio e TV na época, no meu primeiro mandato, lá em 2013. Então foi muito satisfatório participar desta construção. Inicialmente, o projeto, ainda no ano passado, foi apresentado pelo ex-vereador Jorginho Mota. Por motivos de regulação interna da Câmara, não foi em tempo hábil possível ser votado a propositura. A pedido do filho do Pedro, Leonardo, nós reapresentamos a proposta e ela foi aprovada por unanimidade pelo Legislativo. É uma simbólica homenagem ao Pedro, que foi um jornalista muito importante para a cidade de Guarulhos, o precursor de falar das questões políticas da nossa cidade. Então, eu acho que o nome dele precisa ser eternizado na nossa cidade, principalmente no cenário político, e com isso ser referência, como é e continua sendo referência para você, com todo respeito, claro, e para todos os colegas da nossa cidade. Então, acho que é repito, uma simbólica homenagem e muito me deixou satisfeito ter feito essa homenagem. Lógico que o Pedro não merecia e não merece só isso, merece muito mais. O acervo e a história que ele deixou, ela precisa ser, repito, eternizada e dentro da Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, na galeria, é um local apropriado e tantos outros locais que a gente, se puder, vamos procurar eternizar o nome dele na cidade. Vereador, eu sei que, é claro que o mais importante dessa história é a homenagem em si, mas eu também queria aproveitar essa oportunidade para perguntar para o senhor o seguinte, durante essa semana, até para tratar de outro assunto, o vereador Jorginho Mota me disse o seguinte, poxa vida, o vereador Laércio encampou essa bandeira, em nenhum momento citou meu nome, fiquei um pouco chateado. Ele procurou o senhor, como que ficou essa... O Jorginho Mota, ele sempre se mostra um colega deselegante. Ele já foi deselegante, não na legislatura anterior, na outra legislatura, quando ele criou um quadro fiscalizando quem fiscaliza, veio para cima de mim de forma assintosa, sem a mínima necessidade, e ele percebeu já na legislatura anterior que era um equívoco da parte dele. E mais uma vez ele comete equívoco porque eu me manifestei, inclusive sobre essa propositura de que eu estava reapresentando, não só aqui nesse programa, como na própria manifestação na Câmara Municipal. Então eu não carrego vaidade dessa natureza, poderia ter sido apresentado por mim ou qualquer outro par, qualquer outro colega vereador. O foco principal não é quem é o autor da proposta, o foco principal em uma situação dessa natureza é quem é homenageado. Esse é o foco principal. O Jorginho, ele procurou tumultuar sem a mínima necessidade. Eu acho que ele perde o momento com isso e deveria se preocupar com outros valores, com outras importâncias que a nossa cidade almeja. Eu acho que nós não temos que rebaixar esse tipo de debate. Isso daí não engrandece nada, então eu me evitei até de querer entrar nesse debate, mas já que você perguntou, eu não poderia deixar de me manifestar a respeito. É isso, a gente pergunta e o convidado responde como e se quiser. E o vereador deixou muito clara a sua opinião. Agora, vereador, ainda na seara de assuntos relevantes aprovados recentemente pela Câmara, queria ouvi-lo a respeito do relatório final da CEI do Baquirivu, que já tinha sido aprovado internamente, digamos assim, no colegiado, na comissão, e que teve a chancela de 25 parlamentares,
no plenário, inclusive com o voto do senhor, que, aliás, justiça seja feita, ainda que não tivesse direito a voto na comissão, acompanhou para e passo tudo que foi debatido ali, mostrando o absoluto interesse com um assunto gravíssimo. Então eu pergunto para o senhor o seguinte, qual a importância dessa aprovação do relatório no plenário e daqui em diante, vereador, o que o senhor espera de providências? Eu diria para você que esta SEI demonstrou para a cidade uma comissão especial de inquérito, uma apuração de falhas na gestão do ex-prefeito Guti. Ficou demonstrado de que a gestão do ex-prefeito não teve o devido cuidado quando buscou recurso público para fazer essa grande obra do Baquirivu. Poderia, como eu disse ainda na Câmara Municipal, ter buscado que a responsabilidade fosse assumida pelo governo do estado, como era de responsabilidade lá atrás, e por conta da crise hídrica, o governo do estado retirou o recurso que em um momento era previsto para a região de Guarulhos e encaminhou para uma obra na região de Campinas. Poderia ter sido contornado e nossa cidade não absorver este custo e, sem dúvida nenhuma, com o Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, com a própria estrutura do governo do Estado, deveria e teria conduzido essa obra com maior desenvoltura. Infelizmente, isso não aconteceu. A cidade de Guarulhos assumiu aí uma dívida aí próxima de 800 milhões de reais. Este recurso não é suficiente para terminar essa obra. Ficou evidente na investigação da Comissão Especial de Inquérito. Nós tínhamos lá uma suposta previsão de 3 piscinão, nenhum desses piscinão ainda foi definido o local, mais da metade do recurso foi gasto. O ex-prefeito Guti mostrou irresponsabilidade, tanto que ele não compareceu nas convocações e convites que foram feitos para ir depor sobre toda a obra em questão, até porque, através de um decreto que ele assinou, a responsabilidade de liberação e pagamento era por parte do chefe do executivo. Então, a meu ver, a meu juízo, a Câmara, no papel que lhe cabia, fez o que devia, fez os apontamentos e caberá agora, sem dúvida nenhuma, em um prazo mais elástico, num prazo maior do que os 120 dias que a Câmara tinha, que é 90 dias mais 30 de prazo, o Ministério Público terá elementos para, a partir daí, com esses indícios, aprofundar e apurar a responsabilidade, porque buscou-se um empréstimo na Câmara Municipal sem uma avaliação pré-executiva do que de fato precisava fazer, qual o custo dessa obra, onde será os piscinões, enfim, uma obra totalmente não planejada e que ficou evidente que ela era, de certa forma, eleitoreira, haja vista que, se parte da obra andou, as enchentes não foram atenuadas com base nas chuvas do último mês de dezembro e janeiro. Então eu fico triste com isso, mas é uma realidade que aconteceu na cidade de Guarulhos, um dos maiores endividamentos gerado pela gestão do ex-prefeito Guti e que não vai deixar um legado positivo. A gestão do atual prefeito Lucas vai ter uma responsabilidade muito grande para concluir esta obra e, com toda certeza, não vai ser próximo de R$1 bilhão. Isso vai passar e muito por conta de uma gestão atabalhoada, que foi a gestão do ex-prefeito Guti, que quis fazer um trabalho midiático com o corredor de ônibus, parque linear e tudo mais, e a gente sabe que esta situação não vai se confirmar, pelo menos com esses próximos 800 milhões de reais. Talvez, dobrando esse valor, pode ser que essa situação mude de figura, mas isso mostra para a cidade que gestão e gestor precisa ser pessoas com responsabilidade e não simplesmente aquele que aparece, que faz barulho na rede social e tudo, mas não tem desenvoltura e nem capacidade. Então eu faço votos que o Ministério Público de Contas, como o próprio Ministério Público Estadual, venha tomar as providências pertinentes e para que situação dessa natureza no futuro não venha se repetir, que as responsabilidades sejam apuradas a fundo e levadas ao judiciário, que terá o poder de decidir a respeito de quem está certo e quem está errado. Muito bem, vereador. 18h26, eu preciso liberar o senhor dentro de minutos, mas eu ainda tenho algumas questões a fazer para o senhor. Estamos chegando na reta final do semestre legislativo. Queria que o senhor definisse com uma única palavra como foi o semestre da Câmara. 2 palavras. Tá bom. Momentos de equilíbrio e desequilíbrio. Por quê?
Desequilíbrio porque alguns pares que lá estão e chegaram acham que lá é palanque político. E lá não é palanque político, lá nós estamos para discutir os temas da cidade. Eu faço voto que esses pares, incluindo eu e os demais, nos próximos semestres, passando esse primeiro semestre que está por encerrar, a gente venha ter um encaminhamento das discussões da cidade de forma mais profunda. Nós temos muitos projetos de leis, muitas ideias boas que são apresentadas pelos pares, mas em razão dos debates inócuos, debates com a pauta nacional, com a pauta das guerras que estão pelo mundo, esquecendo dos problemas pequenos que nós temos na cidade de Guarulhos. Então, eu diria que esse primeiro semestre ele foi pífio em termos de produção, por mais que nós lá, enquanto membro de algumas comissões, trabalhamos, damos parecer e efetivamente, mas esses projetos eles acabam não indo a plenário porque a sessão acaba sendo contaminada por debates evasivos, debates que não agregam nada na vida daquele que mais precisa de políticas públicas. Então, foi uma lição para todos nós e que o presidente da casa, todos nós vereadores, vamos ter que fazer uma reunião no início do próximo semestre e procurar apontar as falhas de um e de outro e buscar o equilíbrio. Eu acho que esse é o papel que nós teremos que fazer em agosto, para que nós venhamos ter um segundo semestre mais produtivo, de acordo com os interesses da cidade e interesse da população, porque da forma que está, ficou momentos de chacota, ficou muito jocoso. Eu acho que não é bom para a cidade, não é bom, não é referência para a juventude que procura estar na política, cada dia mais saber o que é uma política de verdade. Só para a gente encerrar, vereador, prometo que é a última pergunta. Quando o senhor fala dessas confusões, o nosso telespectador aqui se pergunta o que a Câmara pode fazer para coibir esse tipo de situação. E a Vanessa Scaldelay pede para que pergunte o seguinte para o senhor. O Conselho de Ética da Câmara já foi instalado? Se sim, quando iniciará de fato o seu trabalho? Porque vemos os nobres vereadores pedirem que os colegas sejam encaminhados para a referida comissão, mas nada acontece. A população está cansada de tantas situações de falta de decoro parlamentar. O que o senhor pode responder para a Vanessa, vereador? Existe comissão de ética. O Conselho de Ética é um outro departamento, mas o Conselho de Ética existe, ele está instalado. Toda a representação, qualquer um de nós pode fazer representação, e ele é um ato discricionário do presidente. Então, o presidente que analisa se os requisitos formais estão sendo atendidos, se estiver atendido, ele pode encaminhar para a comissão de ética, que aí deverá atuar conforme determina o regimento interno. Fora isso, somente os componentes que compõem a comissão de ética que poderão agir dentre os pares fazendo algum tipo de representação. Quem não compõe a comissão de ética, eu não componho, eu não tenho a legitimidade para propor alguma medida dessa natureza. Se eu propor, vai primeiro para o presidente que decide a respeito do encaminhamento ou não. Então, este é o cenário que a gente vivencia. Eu sei que quem está fazendo o papel de presidente na Câmara Municipal também não é fácil. A gente tem que fazer o trabalho ali da política da boa vizinhança e procurando sempre a zona do equilíbrio. Tem uns que às vezes que é o menos pior, ou mais aguerrido, ou mais agressivo. Então o presidente, ele faz o papel do equilíbrio, talvez eu conduzia de um modo, talvez você conduzia do outro, e esse é o papel do legislativo, por isso que eu disse que no próximo semestre nós precisamos fazer um trabalho de meia-culpa e buscar a zona do equilíbrio para que a gente venha ter uma relação dentro do legislativo mais produtiva e que com isso todos venham ganhar, a cidade venha ganhar, que esse é o nosso propósito. Faço votos de que a Câmara encontre esse freio de arrumação para que tudo possa prosseguir como nós esperamos. Com certeza. Vereador, queria agradecer ao senhor pela presença, preciso liberá-lo, combinado não sai caro, como diria a minha mãe, combinei com a sua assessoria que liberaria o senhor 18h30, já passei 1 minuto, mas está dentro da margem de erro. Obrigado. Tranquilo, eu que agradeço a oportunidade e é sempre satisfatório estar aqui, principalmente nessa data onde a gente aprovou o projeto de resolução instituindo o nome do plenário na Câmara Municipal e não poderia vir aqui se manifestar a respeito de forma a agradecer por tudo que o Pedro fez por nós na cidade de Guarulhos. Obrigado. Tenho certeza, vereador, que lá de cima ele está orgulhoso deste programa e está muito contente com a iniciativa encampada pelo senhor. Obrigado. Vamos encerrando este bloco.
e o Léo Notaro volta para o terceiro bloco. Temos notícia exclusiva no próximo bloco. Para você saber sobre o que eu estou falando, você não pode sair daí. Fique na audiência, o Radar volta já.